Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. A palavra do Senhor, ela fala conosco todos os dias. E todos os dias ela fala conosco de um modo diferente. Eu quero ler aqui no livro de João 4. Que nos diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto de Herdade, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos já tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que dizes, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não mais venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: Mulher, creia-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais ao que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. A mulher disse: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos, maravilharam-se de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela?
Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede. Um homem que me disse: Tudo quanto tenho feito, porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Louvado seja Deus. E eu fiquei meditando nesta palavra, que é tão maravilhosa, porque diante desta palavra nós podemos contemplar a grandeza do nosso Deus. Onde esse Deus ele tinha que ir para um determinado lugar, eu acredito que na época tinha até um caminho mais perto, né? Porque sempre tem. Mas ele escolheu ir pelo caminho mais distante, porque ele tinha um propósito naquele lugar. E hoje não é diferente. Eu creio e acredito que o Senhor da Glória ele tem um propósito neste lugar. Ainda que pareça difícil, ainda que aos nossos olhos talvez nem vá acontecer nada, mas vai. Nós estamos apenas plantando e nós vamos colher depois. Louvado seja Deus. E eu me alegro nesse Deus porque ele se deparou com uma situação em que talvez esta mulher se achasse inferior a qualquer coisa. Mas o Senhor chegou para ela naquele dia. Louvado seja Deus. Assim como Ele chegou para nós. E que o Senhor ele possa continuar fazendo essa obra tão perfeita na nossa vida. Que essa água viva que jorrou na vida daquela mulher, que ele não falava de uma água que a gente vai ali no copo e bebe. Não, ele falava de algo mais profundo ainda. E que essa água que é Jesus, ela transborda, igreja, todos os dias na nossa vida. Que todos os dias essa água viva, ela lave a nossa mente, ela lave o nosso espírito, ela nos renove todos os dias, para a gente estar aqui na presença de Deus, para que nós possamos todos os dias falar desse amor, porque Jesus ele é tão maravilhoso, ele nos ama tanto, que é por isso que ele nos trouxe para cá, para falar dessa palavra, que ele nos trouxe para cá, para louvar e adorar a ele. Pode não ter ninguém aqui ouvindo além de nós, mas tem pessoas lá dentro de casa ouvindo. Tem pessoas dentro do seu quarto ouvindo. E tem pessoas que acreditam que ninguém ama. Mas nessa noite eu venho dizer que Jesus ama. Assim como ele amou aquela mulher e lhe ofereceu o melhor, ele tem o melhor para quem está ouvindo nesta noite. Porque ele ainda faz milagres. Minha irmã foi lá em casa, não saindo desse contexto, ela foi lá em casa deixar umas pamonhas, né?